A paz do Senhor, meu amigo, a paz do Senhor, minha amiga. É um prazer muito grande poder entrar em sua casa e compartilhar um pouquinho da Bíblia Sagrada. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém, especialista, e este é o programa Cenário Bíblico. E hoje eu vou trazer detalhes importantíssimos sobre a fé do tamanho do grão de mostarda. Exatamente, meu amigo e minha amiga. Eu vou deixar pérolas, detalhes importantíssimos que a maioria dos estudiosos ainda não falaram sobre a fé do tamanho do grão de mostarda. Portanto, pegue o papel e a caneta e se aproxime para fazer todas as anotações possíveis. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever em meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos, ativar o sininho para receber novas notificações. Não se esqueça também de deixar um comentário na descrição e divulgar os meus vídeos para que mais pessoas em todo o mundo tenham o pleno conhecimento da palavra de Deus. Já pegou o papel e a caneta? Já se aproximou? Então parabéns, se assente, porque agora nós vamos estudar sobre a fé do tamanho do grão de mostarda. Meu amigo e minha amiga, senhoras e senhores, grandes e pequenos, essa história está registrada no livro de Mateus, capítulo 17, versículo de número 20. Mas nesse vídeo eu estarei falando sobre a fé do tamanho do grão de mostarda, sobre o monte e sobre a mostarda. Isso aqui é muito forte, pessoal. E também eu deixarei uma mensagem. Olha que legal, eu vou deixar uma mensagem no final do vídeo. Eu vou deixar uma mensagem completa com 8 características. Exatamente, no final do vídeo eu vou deixar uma mensagem sobre a fé com 8 características. Mas você precisa fazer a introdução, claro. Então, meu amigo, nessa introdução, você vai falar o seguinte, que esse milagre, segundo a história, aconteceu em uma segunda-feira. Olha que legal, pessoal. O milagre aconteceu em uma segunda-feira, no dia 15 de agosto do ano 26. Pessoal, olha que informação legal. A cura do jovem lunático aconteceu em um dia de segunda-feira, 3 horas da tarde, 15 de agosto do ano 26 da nossa era. A Bíblia diz que Jesus estava no monte e chegou um homem chamado Tiago. Um homem chamado Tiago que morava na cidade de Safade. Olha o nome da cidade. Cidade de Safade, que era uma cidade levita, uma cidade espiritualizada. Esse homem, Tiago, era um levita. Ele tinha um filho, e o filho dele, de 14 anos, estava endemoniado. E o demônio atacava a criança e jogava a criança dentro do fogo e dentro da água. É lógico, pessoal, que em meus livros eu falo o nome do demônio, tá bom? Que jogava o menino no fogo e o menino na água. O menino tinha 14 anos, era um levita. O pai dele se chamava Tiago. Ele morava na cidade de Safate. Era uma cidade levita. E esse garoto de 14 anos tinha esses demônios, espíritos desencarnados dentro dele. Portanto, ele tinha 7 problemas. Meu amigo, o menino tinha 7 problemas sérios. E aí você vai explicar esses problemas que o menino tinha, tá bom? Além de cair no fogo e cair na água, ele espumava, não é verdade? Ele rangia os dentes, e etc, e etc. A palavra lunático significa uma doença que vem através do tempo, ou da rotação da lua. Lunático, vem de lua. Então, todas as vezes que a lua ficava cheia,
esse demônio, ou os demônios, atacavam o menino. Então, ele era um lunático, uma doença que vinha pelo movimento da lua. Quando a lua ficava cheia, não é verdade? Os demônios atacavam aquele menino. Então anota aí essas pérolas, porque basicamente ninguém pregou sobre isto. Sobre o pai do menino, sobre a questão da rotação da lua, sobre esse demônio que antes, lá no Antigo Testamento, atacava o rei Nabucodonosor. Você se lembra que o rei Nabucodonosor era atacado por demônios e ele virava um tipo de um lobo ou um lobisomem? Então, quando a lua ficava cheia. Então, pessoal, o rei Nabucodonosor também tinha esses problemas de ataque, né, epilético. Ou seja, ele era um lunático. Então, esse menino, filho de Tiago, da cidade de Safate, era um levita. E ele era atacado por esses demônios, que fazia com que, quando a lua ficava cheia, né, ele ficava atacado, porque esses demônios diabólicos, claro, né, e atacava esse menino e ele esperneava pelo chão, e ele rangia os dentes, espumava bastante. Então tudo isso tem um segredo, viu, pessoal? Ele espumava por quê? Porque o demônio tentava sufocar pela espuma e ele morrer sufocado. Entendeu? Por que ele rangia os dentes? Porque era uma forma de o demônio transliterar uma conversa com outros demônios. Entendeu? Por que o demônio lançava ele sobre o fogo? Porque ele era um levita. E basicamente, pela lei de Moisés, os levitas tinham que ser corrigidos pelo fogo ou pela água. Por que o demônio jogava a criança na água? Pessoal, porque tem um segredo. Ele queria afogar a criança na água. Entendeu? Ele queria afogar a criança, o rapaz de 14 anos, dentro da água. Então o rapaz caía epilético dentro da água e morreria sufocado. Entendeu? Mas existe um segredo ainda além disso. Existem outros segredos que não dá para falar aqui. São segredos culturais que eu vou deixar em meus livros. É só para você ver que existem detalhes profundos. Que você, preste atenção, você é um pastor e precisa saber de tudo isso. Você é um missionário e precisa saber de tudo isso. Só que é assim, pessoal, preste atenção. Você precisa saber de tudo isso e muito mais. Lógico. Porém, você não vai pegar esses detalhes aqui todos e lançar em uma igreja que está começando agora. Porque esses detalhes são históricos, baseados nos midrashes, nos apócrifos, na Bíblia aramaica de rodapé, e etc, e etc. Então, assim, para os novos convertidos, você vai pregar o feijão com arroz, o básico. Para novos convertidos, você vai pregar o básico. João 3,16, é isso. Para ganhar almas, entendeu? Agora, quando você estiver pregando para doutores, para teólogos, para pessoas altamente qualificadas dentro da teologia sistemática, né? As pessoas que são aí divindades em teologia, aí você vai mergulhar profundo nesse conhecimento que o pastor Matusalém, especialista, está passando para você. Aí vai dar certo. Então você precisa ser cauteloso, fazer uma análise, fazer um estudo de campo para entender, passar para a igreja. Porque a finalidade da sua pregação é ganhar almas. Entendeu? Então, se tem muitas pessoas que não são evangélicas, você vai pregar uma mensagem missionária, evangelística. Agora, se a igreja é uma igreja estabelecida, é uma igreja antiga, tem muitas pessoas sábias, aí você vai soltar essas pérolas e vai dar certo. O teu ministério vai alavancar e Deus vai te aplaudir. Deus vai te aplaudir de pé, tá bom? E a igreja também, a membresia, os ouvintes, a plateia, vai te parabenizar pelo teu conhecimento, pelo teu desempenho, de estudar, de comprar livros bons, bíblias boas, dicionários bons, boas faculdades teológicas. Meu irmão, você está no caminho certo. Invista em materiais bons,
Porque tem aquele livro do blá blá blá. Você estuda, estuda e não aprende nada. Não é verdade? Mas tem os livros profundos, como os meus livros. Eu já fiz 3 livros e agora eu vou fazer o 4º livro. Já estou fazendo o 4º livro. Então, pessoal, tem livros diferenciados. E você precisa adquirir esses materiais bons, tá bom? Para estudar. Então, pessoal, estamos falando aqui sobre a introdução, não é verdade? Falamos sobre o pai do menino, falamos sobre a doença do menino de 14 anos, não é verdade? Falamos sobre a tribo do menino, ele era um levita, da tribo levita, tá entendendo? E agora vamos falar sobre o monte, porque Jesus estava no monte. E quando Jesus desceu do monte, Jesus falou o seguinte: se a vossa fé for do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para ali, e o monte passará. Meu irmão, que monte é esse? Será que é o monte de terra? É a montanha que sairia do lugar? Logicamente não. Jesus falou: se vocês estiveres fé do tamanho do grão de mostarda, vocês dirão a este monte, passe daqui para ali, e o monte passará. Mas é o monte Hermon, porque Jesus estava no monte Hermon, ou seja, no monte Tambor. Ali era uma cordilheira de montes. Naquela região tinha uma cordilheira de montes. O que é isso? Vários montes, um acima do outro, entendeu? Era uma mesa de montes. Então, assim, Jesus estava no monte Tambor. O nome Tambor significa monte alto em hebraico, entendeu? Agora, em português, o monte Tambor significa monte do barulho. O tambor é aquele instrumento de som que geralmente as igrejas pentecostais usam muito, não é verdade? Aqueles tambores. Então, o tambor, Monte Tambor, é o monte que Jesus estava orando, é o monte da transfiguração. Então, Jesus subiu para o monte Tambor, né, que é o monte alto em hebraico, ou o monte do barulho, o monte do louvor, né? Tambor significa louvor, né? Você louvar com tambores. Então, esse monte Tambor tem 2 significados. Pode significar o monte alto ou pode significar o monte do barulho, né? Porque os discípulos iam e cantavam lá no monte, com os tambores, entendeu? E outros instrumentos de cordas, é claro. Então, pessoal, Jesus estava no monte Tambor, chamado de Monte Hermon. E lá no Monte Hermon, ou Monte Tambor, que estava a 600 metros acima do nível do mar da Galileia, Jesus se transfigurou, se transformou em Deus. E Pedro, Tiago e João estavam com Jesus. E os 9 discípulos estavam lá embaixo do monte. Porque nem todo mundo estão prontos para ver a glória. Os 9 discípulos estavam lá tristes, né? Porque não conseguiram expulsar o demônio do rapaz lunático. Não conseguiram. 9 apóstolos não conseguiram expulsar o demônio. Não conseguiram. Por quê? Porque não tinha jejum nem oração. Não tinha jejum nem oração. Jesus falou para eles: sabe por que vocês não expulsaram o demônio? Porque vocês têm pouca fé. Vocês têm pouca fé. E além de tudo, não tem jejum nem oração. Aí não expulsa o demônio não, meu filho. Entendeu? Tem muita gente aí, e até pastores, obreiros, pregadores, que nunca mais jejuou, nunca mais consagrou, nunca mais orou. E a fé tá minúscula. Porque para você ter uma fé gigante, como o grão de mostarda que cresce, você tem que regar. E aí você vai perguntar: pastor Matusalém, qual é a água que rega a fé? Jesus falou na mensagem, Mateus 17:20, que a água que rega a fé é a oração com jejum. Entendeu? O próprio Jesus falou: vocês não expulsaram demônios, sabe por quê? Por causa da vossa pouca fé. E além de tudo, vocês nem jejuam, nem ora. E aí, a fé de vocês está diminuindo. Porque vocês não estão regando.
não está adubando a fé. Entendeu? Porque tem muita gente querendo muita coisa por aí, mas não é de oração, não é de jejum e não vai dar certo. Não vai dar certo. Você precisa alinhar a sua vida, colocar a sua vida no altar. E a vida no altar é uma vida de oração e jejum. Se não tem oração, não tem jejum, a sua fé pode ser grande, mas não expulsa demônios e a coisa vai ficar feia. Então, meu irmão, minha irmã, começa a jejuar, a consagrar hoje mesmo. E, meu amigo e minha amiga, Jesus estava no monte, desceu do monte e falou para os discípulos: se vocês estiverem fé do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para ali e o monte passará. Então, pessoal, o monte que Jesus está falando é a doença do rapaz. Esse é o primeiro tópico, né? O monte que vai ser transpassado é a doença. Poderia ser? Sim. Mas temos aqui um outro detalhe. O monte poderia ser os demônios. Se vocês estiveres fé, direis a este monte de demônios, passa daqui para ali e eles passarão. Poderia ser os demônios? Sim. Mas tem outra opção. Por exemplo, a incredulidade. Jesus estava dizendo o seguinte: se vocês estiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, direis ao monte da incredulidade, passa daqui para ali e ele passará. Ou pode ser também um monte tambor, né? Jesus poderia ter dito: se vocês estiverem fé do tamanho do grão de mostarda, direis ao monte tambor, ou monte Hermon, com 600 metros de altura, é uma mesa, é uma montanha. Direis a este monte, passa daqui para ali e assim será feito. Porque Jesus estava relatando um salmo de Moisés. Porque quando o povo saiu do Egito, os montes pulavam como um carneiro. Então Moisés vinha com a nuvem de glória e a nuvem de glória tirava os montes. Israel passava no deserto por 40 anos e depois o monte voltava para o lugar. Entendeu? Até hoje ninguém sabe o caminho que o povo de Israel veio do Egito. Por 40 anos. Por quê? O monte saía, ficava pulando, o povo ficava ali por um ano, depois o monte voltava para o lugar. Então, aqui temos 4 opções. O monte pode ser a doença do lunático. Sim, é o primeiro ponto. Não é verdade? O segundo ponto. O monte pode ser os demônios. Sim. Terceiro ponto. O monte pode ser a incredulidade. Sim. Entendeu? E o quarto ponto. O monte pode ser o monte tambor, de 600 metros de altura, ou o monte Hermon. Não é verdade? É tão alto o monte que quando as nuvens vêm, está nos Salmos. Entendeu? Está nos Salmos. Estude o Salmo 126 e outros salmos da Bíblia que vai falar que as nuvens, quando vinham cheias de águas, ficavam no monte Hermon. Era tão alto o monte que a nuvem não passava por ele. Então, assim, ali cai muita chuva. Entendeu? Então, assim, pessoal, temos aí 4 opções sobre esse monte. Tá bom? E agora, meu amigo e minha amiga, que já aprendemos tudo isto sobre o monte que será transpassado de um lado para o outro, vamos estudar agora sobre o grão de mostarda. Mas antes de tudo, eu vou apresentar para você os meus livros, porque você precisa, pessoal, de detalhes profundos. Olha meus livros aqui. O primeiro livro é o livro do Gênesis, a revelação completa. Meu amigo, esse livro do Gênesis contém 715 páginas. O livro do Gênesis, 715 páginas. A revelação completa. Meu amigo, esse livro é para todos os professores. Ou se você é uma pessoa que quer aprender detalhes importantíssimos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, precisa adquirir esse primeiro livro, livro do Gênesis, a revelação completa. É muito forte, com mais de 1000 detalhes que a maioria dos pregadores ainda nem sonharam em falar. Esse foi o primeiro. Aí, pessoal, eu lancei o segundo livro, que é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Olha a espessura desse livro. Meu amigo, olha a espessura.
Esse livro contém 720 páginas. É um dos melhores livros para pregadores e pregadoras que precisa formalizar sermões e mensagens e palestras de primeira categoria. Este livro é para você que é pastor e é pregador, para você que é missionário e é pregador. Precisa desse segundo livro. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. O terceiro livro que eu lancei é o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Meu amigo, nesse livro A Olaria de Obreiros, eu vou deixar tudo para uma boa formação de obreiros e obreiras. Inclusive sobre os apóstolos, que é o leão. O apóstolo é esse dedo aqui, olha. O polegar, é o leão. Entendeu? Eu vou falar também sobre o dedo profético, que é a águia. Entendeu? Eu vou falar também sobre o dedo maior da mão, que é o evangelista, é a cruz. E também vou falar sobre o dedo da aliança, que é o dedo pastoral. Meu amigo, é o dedo pastoral. E eu vou falar sobre o dedo miudinho da Bíblia, o menor dedo da Bíblia, que é o dedo teológico. Esse dedinho aqui é pequeno, mas ele entra, né, no ouvido, no nariz, em qualquer parte. Ele consegue limpar tudo, meu amigo. Esse dedinho aqui é o dedo teológico, entendeu? Nesse livro aqui eu vou falar tudo. Então, nesse livro aqui, pessoal, eu trago tudo isso. Só que é tudo isso e muito mais. Então, aqui na descrição, eu vou deixar o número do meu celular para você ligar e mandar uma mensagem de WhatsApp para adquirir os 3 livros. Porque agora, em 2022... eu já estou fazendo o 4º livro. Olha para mim, em 2022, eu estou lançando o 4º livro. Qual que é o nome do 4º livro? Livro de Ouro do Pregador Absoluto, a Glória do Conhecimento. Aqui na descrição, preste bem atenção, aqui na descrição eu vou deixar o link em azul. Aí você clica para saber sobre os 3 livros que estão prontos. Já compre os 3 e se prepare para o 4º. Tá bom? Compre os 3 livros que já estão prontos. Todos os livros fui eu que elaborei, só com pérolas. Aqui não tem blá, blá, blá. É pérolas e pérolas e pérolas. É isso aqui, ó. É o conhecimento que ninguém nunca pregou. Entendeu? E o 4º livro está vindo aí como uma água divisora na vida de muitas pessoas em todo o Brasil e no mundo. Porque não é só o Brasil que compra o livro. Fora do Brasil, no exterior, graças a Deus, muita gente comprando, principalmente na Flórida e também na Europa. Então, quando você for comprar livros, quando você se interessar nas águas profundas, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no meu canal e aqui na descrição, na tela do vídeo, você vai pegar o meu número, 021 62 99408 0257. Você vai pegar o meu número e vai mandar uma mensagem de WhatsApp para comprar os materiais das águas profundas na promoção. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e vamos para o outro vídeo, porque eu tenho muitas pérolas para soltar. E todo mundo precisa saber desses detalhes. Inclusive você, que é pastor, é missionário, precisa saber de tudo isso. Só que é tudo isso e muito mais. Que Deus abençoe no nome de o Yeshua, a Hamashia, Jesus de Nazaré.